Bom, nesse vídeo aqui eu vou falar sobre os meus projetos, tá? Com produções audiovisual, tá? Como eu fiz aí uns vídeos falando a respeito deles, tá? Eu vou falar aqui com os papéis na minha mão, tá? Falando a respeito do máximo de projetos que eu tenho, tá? Daqueles que eu consegui anotar alguma coisa, tá? E envolvendo projetos também, brinquedos, games, programas de TV, tá? Eu vou falar aqui o que eu puder, tá? E projetos de filmes e seriados, para falar o que eu tenho em mãos, tá? O que eu posso fazer com isso aqui, tá? Eu havia falado num desses vídeos aí, que é o vídeo com o nome de Meus Projetos de Filme, Ajude a Promover, e a respeito da ideia de eu ter nas mãos um piloto, tá? Eu vou falar para você que eu acredito que o piloto é o seguinte, eu vou explicar melhor para você entender, tá? O que na verdade eu fiz aqui não é bem um piloto, é anotações como para um piloto. O que seria um piloto? Eu acredito que um piloto é semelhante a uma sinopse, é um resumo da história, consegue entender? Só que é começo, meio e fim, tá? É a história inteira, tá? Sendo descrita na forma de um resumo, consegue entender? Significa que é o processo anterior a um roteiro, consegue entender? Por quê? Porque o roteiro ele envolve uma quantidade maior de informações, tá? Em outras palavras, o roteiro é o filme completo, tá? Tudo isso é meu, tá? Ninguém nunca me ensinou o que é um roteiro nem um piloto. O piloto seria o quê? Um resumo, tá? As informações principais da história, tá? Começo, meio e fim, semelhante a uma sinopse, tá? Ok? E aqui o que eu tenho, como eu chamei de piloto, na verdade as anotações, tá? Das cenas, tá? Marcações, palavras, chaves, coisas assim, o mínimo possível escrito para eu registrar aqui as ideias principais da história. Você consegue entender? Então vou falar aqui sobre o que eu tenho em mãos, tá? Lembrando para você que enquanto eu estou falando, tá? Bandidos estão encostando o cu no meu olho, tá? E encostando a boca no meu cu, tá? São bandidos que praticam magia negra, tá? Por isso que você tem que delatar sempre, tá? A espionagem, tá? De computadores é toda associada com bandidos que praticam magia negra, tá? Ok? Você vai ver eu sempre falando sobre isso nos meus vídeos, tá? Fale para todo mundo. Qualquer coisa, outra coisa também muito interessante. Olha, Jorge, o que se fala a respeito desse assunto de espionagem, tá? É bem diferente do que você fala. Eu pergunto para você em que proporção, assim, comparando a quantidade, em termos de quantidade, os comentários que são feitos a respeito disso. Olha, Jorge, esmagadoramente o mundo inteiro fala diferente de você a respeito desse assunto. Então, o mundo inteiro está enganado e seguindo a ideia errada. Então eu sou a única pessoa certa para você, tá? Então vou falar que aquilo que você viu eu falando a respeito desse assunto é como se fosse a verdade absoluta mesmo sobre isso daí, tá? O resto, o que falam contrário ao que eu falei é tudo mentira, tá? Ok? Vamos continuar. Então vamos lá. Brinquedos e jogos. Eu tenho aqui 1, 2, 3, 4, 5, 6 anotações sobre brinquedos e jogos, tá? Ok? Que eu posso produzir. Sim, eu posso produzir. Tantas quantas marcações tem aqui, eu posso produzir brinquedos e jogos com isso aqui, tá? Tive aqui ainda agora aqui uma ideia de um brinquedo, um brinquedo para a Copa do Mundo, semelhante àquele rapaz, o Carlinhos Brown. Ele criou um brinquedo para a Copa do Mundo, só que não pôde entrar. Por quê? Porque os objetos eram contundentes, foi proibido. Ele mandou produzir aquele brinquedo ali que ia ser como se fosse um brinquedo da Copa, entendeu? Mas não pôde produzir. Eu tive uma ideia também para um brinquedo assim, tá? Ok? Mas não está listado aqui, tá? Eu pensei ainda agora isso aqui, tá? Então vamos lá. Programa de TV 1, 2, 3. Marquei 3 coisas aqui que é a ideia para programa de TV, tá? Então 3 ideias, tá? Ok? Aí eu marquei aqui para games 2 ideias. Pronto, tá? É isso daí. Agora eu vou falar sobre projetos audiovisual. Eu tinha criado um projeto de um filme com o Neymar, tá?
um filme com o Neymar. Eu havia feito várias anotações, mas foi roubado, tá? Então aqui tem 3 marcações, 3 anotações sobre essa ideia, tá? E o que eu acredito, eu vou falar o que eu acredito a respeito. Eu acredito uma novidade, tá? Um troço maneiro, tá? Infanto-juvenil, tá? Assim, uma ideia infanto-juvenil, assim, não muito para adulto, não, para jovem, assim, adolescente e criança, tá? Um projeto de um filme, tá? Para o Neymar, tá? Uma ideia que eu tive, tá? Uma coisa diferente, assim, que eu acredito que ele mesmo iria gostar de fazer, tá? Ok? Aí o Projeto Zorro, tá? Projeto Zorro, a bandida. Já falei aqui o que eu posso dizer aqui, a estimativa de eu posso escrever cerca de 1 hora dessa história, tá? Acredito que a metade do tempo da história eu tenho conteúdo aqui, ideias para jogar, metade da história significa que do começo até 1 hora e uma anotação a respeito de uma situação envolvendo próximo ao final, tá? Então, Projeto Zorro, a bandida. Aí eu planejei, já falei, tá, que a ideia seria sugerido, tá, que se eu tivesse que convocar um ator, tá, um ator conhecido, tá, para fazer, seria aquele ator, o Rodrigo Santoro, tá? Aí eu havia comentado que para ele é um troço super legal, né, poder interpretar um filme do Zorro. Presta atenção, o Zorro é um personagem latino-americano, né? E o cara que interpretou o Zorro foi o Antônio Bandeiras, que é espanhol, tá? Então, um ator brasileiro, tá, poder interpretar um personagem como o Zorro, tá, que é um personagem de origem latino-americano, tá? É um troço assim bem legal, tá? Acredito que ele ia ficar todo bobo de uma proposta dessa, tá? E aí, a segunda ideia que eu vou apresentar aqui é o projeto da Scarlett Johansson, Mark Ruffalo e o Rodrigo Santoro. Aquela ideia que eu havia falado, né? Aí tá aqui, inclusive, né? As anotações que eu fiz é do começo até o final. Significa que até 90% de 80%, vou colocar, tá? 80% do que diz respeito a essa história, o que eu posso criar em cima dela. E os personagens, eu já tenho aqui as anotações principais para fazer isso acontecer, tá? Significa que se eu recebesse a oportunidade, eu já começava a escrever logo, tá? Então, um projeto, tá? De um filme, tá? Rodrigo Santoro, Scarlett Johansson, Mark Ruffalo, tá? É uma ideia, tá? Aí aqui atrás, aqui está anotações do segundo seriado, meu segundo seriado de arte marcial. O que eu tenho de estimativa para isso daí, tá? Ó, envolvendo a ideia de locação, figurino, tá? Atores, tá? Todas as ideias que envolvem o começo da história, começo do desenvolver da história. Para eu desenvolver a história é bastante paciência, tá? Significa que eu acredito que eu vou conseguir fluir, mas a mente vazia, tá? Mente vazia, somente as ideias principais, tá? Que envolvem o segundo seriado de arte marcial. Apresentando as ideias, vão achar sensacional, vão achar bem maneiro. Pronto, agora a gente quer ver você desenvolver isso daí, Jorge. A gente quer ver, sim. Aí é necessário um pouco de paciência para eu desenvolver as histórias dentro do seriado, tá? Quando eu falei isso, vagabundos encostaram a boca no meu cu aqui, tá? Esses cagalhões que espionam, tá? E que praticam magia negra são extremamente invejosos, tá? Filme The Crow, tá? Para você ver o que está por trás dessa prática de magia negra e de espionagem. Então, apresentando a história, acredito que vão achar legal. Porque é 10 episódios, é um seriado, vai ter o começo, vai ter o meio e vai ter o fim, tá? É a segunda parte do seriado, ou seja, a segunda temporada do seriado, tá? Ok? Que quando encostarem o cu no meu olho, o senhor lhe arranque o seu olho, tá? E com as duas atrizes, tá? Ana Cristina Ranoso, tá? E Alena Peipei Yuan, tá? Foram as duas atrizes que eu escolhi para interpretar esse seriado aí. E tem surpresa aqui, tá? Tem surpresa aqui, tá? Aí, Rodrigo Santoro. E isso, a ideia, pronto, já falei já, né? Aqui,
programa de TV, eu já tinha anotado aqui. Eu tenho uma ideia para um programa de TV, não vou falar nem sobre o que é, tá? Aí o que está aqui na minha mão aqui agora é a versão do seriado WMC Master, tá? A nova versão do seriado. O que eu vou revelar? Absolutamente nada. Eu tenho uma ideia para começar e uma ideia para desenvolver, mas é somente a ideia, somente ideias, tá? História, roteiro, absolutamente nada. Ó Deus, cada vez que encostarem o cu no meu olho e tentarem plagiar, o Senhor corte um pedaço da carne desse bandido que invocou no meu olho. Já falei, tá, que esses bandidos que praticam magia negra são bandidos mesmo, tá? Bandidos com sujo, o nome disso daí, tá? Eles são informantes, tá? Você descubra qual é as corporações que estão por trás desses bandidos, porque eles gravam informações de pessoas e repassam para as corporações. Você delata sempre, delata, tá? Você delata e delata as corporações que financiam eles para fazer isso, tá? Ok? Então, WMC Masters, tá? 2, coloquei aqui o nome simbólico. Significa que eu tenho uma ideia para fazer esse seriado, tá? E eu coloquei as anotações aqui, uma ideia para desenvolver um segundo seriado. Aí qual vai ser a ideia? Já você vai fazer um seriado de 50 episódios, 30 episódios, como eles fizeram antigamente? Não. Eu tenho até uma ideia, tá? Eu tive até uma ideia para eles, assim, tá? Uma ideia de como que eu vou dizer assim, de encenação desse... como é que eu vou de dar prosseguimento ao seriado. Eu tenho ideia para dar prosseguimento à ideia dos personagens, porque eu havia falado que os atores, eles carregam o personagem até hoje, então eles gostariam de ter roteiro na mão, de ter interpretação, de ter oportunidade de refazer tudo isso daí de novo, entendeu? Então eu tenho uma ideia para isso, tá? Para fazer isso acontecer, mas a princípio aqui o seriado na televisão, tá? O seriado mesmo, 10 episódios só, tá? O que eu posso estimar assim para fazer um seriado de 10 episódios. É como se fosse o WMC Master 2, tá? Mais 10 episódios. Vai ser essa a questão da duração, tá? Cada vez que bandido encostou a boca no meu cu e disse que vai plagiar alguma coisa minha, seja cortado um pedaço da carne dele em nome de Jesus. Ok? Eu quero falar para você fazer o projeto Repeat, tá? Eu vou fazer um vídeo aí muito bom, tá? Para você, sobre os vídeos de humor que eu fiz aqui do bandido que coloca a música alta aqui, ensinando você a fazer um projeto Repeat sensacional, tá? Esse aqui eu peguei aqui, tá na playlist PC aí, tá? Você vai ver aquele olho, tá? O símbolo do olho na playlist PC, você vai, baixa tudinho, tá escrito ali, o ponto de música alta e satanismo, 1, 2, 3, vai ver em ordem, os volumes. Veja esses vídeos de humor. Aí você vai fazer o seguinte, você vai baixar isso daí, você vai baixar esses vídeos no seu computador, ou você mesmo vai produzir um conteúdo semelhante a esse daí, você vai colocar dentro do seu aparelho fazendo um repeat. Eles vão ouvir tudo que você está falando, tá? Ok? Preste atenção, vamos lá. O projeto As Heroínas, né? Projeto As Heroínas, não quer dizer que o nome do filme vai ser As Heroínas, tá? Então, Tia Carrello, eu vou falar o nome dela portuguesado, tá? Ok? Janzi, Natalie Portman. Aí eu fiz as anotações aqui da Tia Carrello aqui, tá? Fiz aqui algumas coisas maneiras pra ela, tá? Aí eu já falei aí, você digita aí. É um desses vídeos da playlist anúncio aí, deixa eu indicar aqui pra você, se eu consigo indicar aqui. É um desses vídeos aqui que eu falei bastante a respeito dela aqui, projetos com atores e a morte irrevogável dos meus inimigos. Você veja esse vídeo aqui, tá muito legal, tá na playlist anúncio com a foto do Mark Ruffalo, tá? Eu falei muitas coisas a respeito desses atores aí nos projetos aqui, tá? Então o projeto Tia Carrello, Janzi, Natalie Portman, eu acredito que é um projeto bem maneiro, tá? E eu já revelei 3 heroínas, tá? Ok? Ok? É uma ideia, tá? Cada vez que encostaram o cu no meu olho, seja arrancado um pedaço da carne de quem encostou o cu no meu olho. Preste atenção. E já falei, tá? Pronuncie as piores desgraças, grave você falando e coloque no repeat para eles ouvirem você falando, ok? Projeto Nick Fury Origins, tá? Eu posso criar 30 minutos, tá? A estimativa que eu fiz aqui, 30 minutos, do começo até os 30 minutos, tá? Do projeto Nick Fury Origins. Eu acredito que criei um troço maneiro aqui, tá?
Aí você quer ver a respeito de eu comentando sobre isso, você tá aqui no canal também, é um vídeo que tá com a foto do Nick Fury aqui, ó. Tá com a foto do projeto Nick Fury Origins. Você digita Origins ou Nick Fury, você vai encontrar esse vídeo aí, tá? Está aí no meio aí, tá? Ok? Aí aqui a questão o final do episódio A Maldição do Seu Barriga. Aí o projeto O Mordomo, tá? Eu estimei aqui 30 minutos, ó, do comecinho até os 30 minutos. E algumas anotações sobre o final aqui. Então significa que eu posso escrever 30 minutos, tá? Ok? Outra coisa também, O Mordomo é um filme para o Jack Chan e a Jan Zi. É evidente, tá, que se eu escrevo uma história para o Jack Chan, tudo que diz respeito à questão da ação, tá, significa, eu não sei se o Jack Chan ele escreve todas as histórias dele, eu acredito que não, tá? Eu acho que no que diz respeito a roteiro, tá, e as ideias que envolvem história e roteiro, o Jack Chan não é a pessoa que é 100% o criador de tudo isso daí. Eu acredito que ele até participa e cria algumas coisas, tá? E provavelmente há filmes dele que provavelmente ele mesmo criou a história. Mas eu acredito que no que diz respeito à história e roteiro, não necessariamente é ele que cria, não. Então, se ele é uma pessoa assim que interpreta, só se ele tem esse costume, tá, de interpretar este tipo de filme, então cai muito bem, tá? Isso aqui, a oportunidade de eu escrever uma história, elaborar uma história para ele, tá? E ele desenvolver a parte de ação, que nessa parte aí eu acredito que é tudo na mão dele, entendeu? Por quê? Porque o Jack Chan é justamente a pessoa que vai criar essa parte de ação, toda a parte que diz respeito à ação, tá? As cenas de luta, tudo isso daí, tá? Então é um esboço, tá? A história para ele é como se fosse um esboço, uma oportunidade para ele jogar a parte de ação dentro dessa ideia que eu tive aqui, tá? Uma ideia bonitinha que eu tive, tá? Projeto O Mordomo, tá? Para ele interpretar com a Jan Zi, mais um filme, tá? Ok? E me veio até uma ideia aqui que eu vou tomar nota aqui, quando eu pensei aqui agora, tá? Para colocar aqui, tá? E aí aqui, vamos lá. Aí o projeto do seriado Will Smith e Russell Crowe é somente uma ideia. Significa que isso daqui é como se fosse a parte do primeiro episódio. Por exemplo, o primeiro episódio do seriado Will Smith, Russell Crowe. É isso aqui, essas anotações aqui são o esboço, tá, do primeiro episódio, só isso, tá? Eu só tenho isso daí. Porque a ideia era eu criar um projeto de um seriado, tá? E não escrever um seriado, tá? Ok? E aí, no caso, o seriado vai poder ser infinito, tá? Porque aqui, no caso, eu não tenho assim o plano, tá, de escrever o seriado todo. Você consegue nem fazer de uma compilação de 10 episódios, tá? Isso aqui é como se fosse aqueles seriados do Netflix, tá? Infinito. Significa que eles vão... eu criei uma ideia de um seriado, personagens, pronto. E o começo da situação. E aí desenvolver, tá? Em uma ideia para dar prosseguimento isso aqui, tá? Aí sim vai cair na mão de roteiristas, tá? Para eles jogarem as histórias deles em cima da ideia. Consegue entender? Então esse é o projeto que eu tive, tá? Para criar um personagem para o Will Smith, tá? E aí eu juntei com a ideia de colocar este ator, o Russell Crowe, tá? Para fazer uma parceria com ele. Acredito que é uma ideia bem legal, assim, para os dois, tá? Acredito que é um troço que eles vão achar bem maneiro, tá? E aí o projeto Máquina Mortífera no Oriente, né? O que eu tenho aqui? Somente anotações, tá? Anotações de situações que vão acontecer no filme, mas nada assim que eu possa colocar como... eu até tenho ideia aqui, por exemplo, aqui é o começo, ó. Começo... Isso, aqui é como se fosse o começo. Aí aqui algumas situações que vão acontecer. Tem 1, 2, 3, 4, 5, 6 anotações só, tá? É uma ideia, tá? Ok? Ó Deus, cada vez que bandido encostou a boca no meu cu, seja arrancado um pedaço da carne dele. Quando você vê corporações, tá?
produzindo coisas que eu me dispus a fazer, você ajude a delatar. Significa que você descobriu uma corporação que tem associação com o crime organizado. Tá? Essa prática de magia negra no seu olho é do filme The Crow, tá? Bandidos de alta periculosidade, tá? Significa que qualquer coisa que está associada com isso daí, qualquer coisa que está caminhando junto com isso daí é bandidagem, tá? Pode denunciar na boa mesmo, tá? Que encosta com no seu olho, bandidos de alta periculosidade, tá? É isso daí mesmo, tá? Que filme The Crow, tá? Vamos lá, Karate Kid 5, tá? Ok? O projeto Karate Kid 5 eu coloquei aqui 30 minutos. Eu registrei como se fosse 30 minutos e uma situação do final. 1, 2, 3, 4, 5, 6. A estimativa de 30 minutos pode dar até 1 hora, tá? De 30 minutos a 1 hora, mas eu estimo sempre para menos, tá? Porque eu sou bastante perfeccionista, tá? Eu sou muito diligente em tudo que eu faço, então por isso eu estimo sempre para menos, tá? Ok? Eu nunca aumento assim, eu sempre diminuo, tá? Ok? Então é isso daí, tá? Significa que talvez eu possa produzir até 1 hora, mas eu coloquei aqui o mínimo possível, tá? Então vamos lá, Karate Kid Remake. Projeto do Karate Kid Remake. Aí eu estimei aqui em 1 hora, de 30 a 1 hora, tá? Aí tem aqui anotações do começo, tá? E aqui 2 anotações da questão do final, tá? Ok? Eu vejo, ó, outra coisa também, eu vejo as situações acontecendo assim, tá? Consegue entender? Eu vejo na minha mente assim as situações, por isso que eu me empolgo bastante, tá? Por isso que quando eu penso assim fazer um projeto com um ator, que eu já coloquei aqui, não tá num desses vídeos, né? Quando eu penso em fazer um projeto com um determinado ator, o fato de não fazer com aquele ator ou fazer diferente realmente assim é uma coisa assim frustrante para mim, porque eu consegui ver a coisa do jeito como está, entendeu? Então fazer diferente do que eu imaginei para mim é uma coisa assim ruim, tá? Consegue entender? Por isso que eu tenho ousado dessa forma, tá? Aí o projeto, vamos lá, projeto 21 com a atriz Jan Zi, tá? Projeto 21, simbolicamente, entre aspas. O comecinho da história, e aí eu apresentar a ideia para eles. Ó, o filme vai se desenvolver com isso assim, assim. Imagine, eu explicando assim, isso daí vai ser o filme. Eu acredito que eles vão achar muito legal, tá? Vão achar muito legal. Aí eu coloquei aqui a ideia de fazer um segundo filme com esse, mas pode ser que este tal conteúdo do segundo filme está dentro desse aqui mesmo, ser um filme só. Talvez assim não dê para não dê extensão para fazer um outro filme, mas as 2 ideias sejam jogadas dentro desse filme aqui, tá? É como se fosse assim um filme, por exemplo, 21, tá? Já vê logo que é para praticantes, pessoas que têm por quê? Porque o público que está ostentando os filmes do Mestre Man, ó, esse pessoal que está ostentando os filmes do Mestre Man, tanto de uma série quanto de outra, é o público principal que vai ostentar esse filme aqui. Mas deixando bem claro que eu não estou fazendo aqui com nenhum sensacionalismo, tá? Muito pelo contrário, tá? Você sabe que esse pessoal do Sistema 21 não é em nada estimável por mim, tá? Eu sei muito bem que esse pessoal não vale porra nenhuma, tá? A ideia é fazer um filme, tá? É um filme de... não de ostentação, mas um filme que se encaixa dentro do perfil, tá? Da ideia do Sistema 21. Consegue perceber que para mim é contraditório fazer um filme do Sistema 21 considerando já toda a badalação que se faz em cima do 21? Não me agradaria nem um pouco fazer. Eu só tenho sugerido porque é uma ideia que eu tive. Consegue entender? Então é nesse ponto aqui que eu estou colocando, tá? Ok? Eu fiz uma anotação aqui que eu não entendi. Ah, tá, agora eu lembrei, tá? Uma anotação que eu fiz aqui, pronto. Aí aquele projeto de heróis chineses, tá? Absolutamente nada na minha mente, tá? Eu tenho, assim, algumas ideias de situações para desenvolver alguns dos personagens de relance, tá? Eu tenho algumas ideias para a questão dos personagens, tá?
que envolve assim a questão, não vou falar que está escrito aqui, tá? Mas é somente isso daí, é uma ideia, tá? Ok? Para desenvolver a história. Aí o projeto Esqueceram de Mim 3, ó, eu pude anotar muita coisa aqui, tá? Eu pude anotar uma porrada de coisas aqui que eu acredito que dá. É porque significa o seguinte, as anotações não estão ordenadamente do começo até aquela parte. Então tem alguma coisa aqui que é começo e alguma coisa aqui do meio. Então tem alguma coisa a ser preenchido aqui. Então eu não posso fazer uma estimativa de tempo, mas como se eu fosse separar isso aqui em partes aqui, é como se eu tivesse cerca de 30 minutos, tá? De 30 minutos a 1 hora de ideia, tá? Em ideias, tá? Não necessariamente assim alguma coisa escrita, tá? Que esse bandido que encostou a boca no meu cu tem que ser arrancado o cu dele de açoite, de navalha, até não sobrar cu nele, em nome de Jesus. E depois que encostou o cu no meu olho, seja todo esquartejado, em nome de Jesus. Já sabe que vai morrer. Mas só depois de lhe estraçalharem o seu olho e o seu cu. Então, aí o projeto Os Irmãos, tá? O projeto Os Irmãos, Jack Chan e Jason Scott Lee, tá? Eu anotei 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 situações que vão conter nessa história aqui, tá? Mas para desenvolver isso aqui numa história mesmo, é difícil, entendeu? É difícil, tá? Mas a proposta aqui é de um filme, tá? Que seja assim, alguma coisa emocionante, conforme eu planejei, tá? Embora você viu que é um filme de humor, tá? É um filme assim do tipo assim, cuja situação que está envolvido na história ser até premiado, tá? É dos pensamentos que eu tenho a respeito desta ideia, tá? Ser premiada a ideia, mas para isso acontecer, essas situações aqui tem que ser apresentadas de uma maneira bem bonita, entendeu? Consegue entender? Então é uma ideia, tá? Ok? Aí o projeto X-Men, a tríade. Aí eu coloquei aqui 30 minutos, sim, ó, a parte do começo, como se fosse 30 minutos do começo, mas menos que isso ainda, tá? Pô, é de 15 a 30 minutos, tá? Do primeiro, tá? Do primeiro filme, tá? Porque o objetivo é desenvolver 3, tá? E baseado na ideia que eu tive aqui, tá? Ok? Então é isso daí, de 15 a 30 minutos eu coloquei 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 marcações aqui de situações que vão envolver esses 15 e 30 minutos, tá? Ok? Outra coisa que eu falei, tá? Esses cagalhões que encostam o cu no olho dos outros, eles são cocôs, isso é cocôs mesmo, tá? Isso é cagalhões mesmo, mas estão sempre botando defeito no que é dos outros, tá? São cagalhões mesmo, cocôs mesmo. Você sabe o que é um cocô? Você sabe o que é cocô mesmo? Cagalhão mesmo? É isso daí que esses indivíduos são, tá? Que encostam o cu no seu olho, tá? Mas eles estão sempre botando defeito, tá? Em tudo que é dos outros, tá? Ok? Projeto De Volta para o Futuro 4, ó, de 15 a 30 minutos, mais 15 minutos, vou arredondar para 15 minutos. O comecinho aqui, pronto, só o começo, ok? O começo da história. Começo de uma história para fazer o 4º filme do De Volta para o Futuro. Cada vez que encostou o cu no meu olho, seja decepado um pedaço da carne de quem encostou no meu olho. Aí o projeto Showdown em Manila, fiz as anotações aqui baseado na ideia dos mercenários. Por quê? Porque aqui no caso, por exemplo, imagine que já acabou os mercenários e o Sylvester Stallone não vai querer sua ideia de jeito nenhum, né? Ele não vai fazer questão nenhuma, porque é ele mesmo que escreve a história, né? Por exemplo, não é o Sylvester Stallone, ele gosta de ele mesmo escrever as histórias dele. Os mercenários têm conservadorismo, entendeu? Que é a conexão do crime organizado, essas coisas assim. Como eles são conexão do crime organizado, eles não vão querer envolver você num projeto de jeito nenhum. Sim, é porque provavelmente eles são bandidos mesmo, sim. Eles são bandidos, eu não, né? Significa que eles encostam o cu no olho dos outros, têm conexão com o crime, isso é problema deles. Eu não pratico essas merda não, tá? Eles não vão querer dar oportunidade para você fazer nada. Então, eu propus para o projeto Showdown em Manila, se eles quiserem, tá?
vai ser, no caso, a ideia dos mercenários adaptado para eles. Aí eu tenho uma ideia para fazer isso daí ser uma coisa legal, tá? Se quiserem, tá? E aí aqui o projeto do Batman 3, tá? Que eu acredito que tem de 1 hora a 30 minutos, tá? De 30 minutos a 1 hora, tá? Aí eu coloquei todas as anotações: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 anotações, tá? Que eu já tinha escrito já essa história, já tinha escrito, tá? Aí aqui o meu primeiro seriado, eu coloquei 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 anotações, tá? Aí o que é isso daqui, essas 11 anotações? O primeiro episódio. Ok? Essas 11 anotações aqui é o primeiro episódio. Aí eu coloquei aqui ideias para fazer os outros episódios, tá? Ok? Significa que nos primeiros episódios já vai estar incluído toda a ideia central da história. E aí vai ser desenvolvida as histórias através de 10 episódios. E o projeto Os Mercenários, vamos ver quantas anotações. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 21 anotações. Eu escrevi a história toda, tá? Tem 21 ideias para esse roteiro. Aí eu coloquei aqui como 1 hora e 30 minutos. Aí o projeto Os Lutadores tem 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 21 ideias, tá? 100%. O projeto Os Lutadores, eu acredito que posso fazer começo, meio e fim, tá? Todinho, porque eu escrevi a história inteira, tá? Aí que a volta do Kiko e Seu Madruga, tá? O que eu lembrei aqui, alguma coisa, tá? Do que eu escrevi, então eu anotei aqui as cenas do que eu fiz, tá? Cada segundo que esse animal encosta o cu no meu, que tudo que faz a emulação em cima daquilo que é meu, tem que lhe cortar um pedaço da sua carne. Aqui o ano novo da casa da Dona Clotilde, tá? E a volta do Kiko e Seu Madruga, tá? Eu coloquei as anotações das situações. Tava bem divertido, tá? Tava bonitinho aqui o ano novo da Dona Clotilde, mas o animal jogou fora, os dois animais. E a volta do Kiko e Seu Madruga também estava bem divertido, mas graças a Deus eu consegui anotar as situações que eu criei para a história aqui, tá? E o projeto Journey for Kung Fu, eu anotei 1 hora e meia, assim, do começo até alguma parte aqui. E uma história bonitinha, tá? Para continuar o filme Karate Kid, do Jack Chan. Aí, preste atenção. O Karate Kid, né? Os atores, tá? Os atores do filme, que eram garotos, eles estavam com 14 anos cada um deles, assim. Eles já estão velhos a beça, já estão já com 20 e poucos anos já. Tem uns até que provavelmente já se casaram já. A ideia é perfeita mesmo, a oportunidade é perfeita. Significa que eles quiserem fazer o Karate Kid 2 ou 3, provavelmente ficou tardio demais, entendeu? Para eles fazerem. Porque levou cerca de 10 anos, tá? Eles já estão com 20 e poucos anos. Então, Journey for Kung Fu, tá? É a oportunidade para ainda fazer. Esse aqui é uma ideia legal, tá? É como se eles parou o Karate Kid 1. Porque eu expliquei para você que o roteiro do Karate Kid do Jack Chan e do filho do Will Smith é o mesmo roteiro do Karate Kid do Daniel San e do Mestre Miyagi, entendeu? E aqui o Street Fighter é uma nova história. Eu tinha anotado todas as situações até quase o final mesmo do Karate Kid, do Street Fighter é uma nova história, para continuar a história que eu escrevi. Mas perdi, aí esqueci. Aí eu coloquei 1, 2, 3, 4 anotações aqui só. Só lembrei disso daí, tá? O Street Fighter é uma nova história. Que esse bandido que encostou a boca no meu cu, se eu arranque vários pedaços da carne dele. Se você vê alguma empresa plagiando aquilo que é meu, tá? E outra coisa também, tá? O Cavaleiro do Zodíaco, você leia lá, tá? Vai na direita do blog, tá? Sinfuji.blogspot.com. Você vai ver o comecinho do projeto X-Men A Tríade, você vai ver o comecinho do projeto Batman, tá? Em quadrinho, em tirinhas, tá? Que eu coloquei, tá? Você vê o comecinho, tá? E você vai ver o comecinho da ideia do Cavaleiros do Zodíaco, os Cavaleiros do Ar, tá? Lendo da tirinha número 1, tá?
da tirinha número 1 até a número 60, tá? Passando todos aqueles quadrinhos. Passando aqueles quadrinhos, você vai ver só tirinhas de uma página só. Do número 1 até o 60, eu joguei algumas ideias sobre a questão do personagem, os personagens discutindo sobre as situações que envolvem essa ideia de fazer uma saga. Quando foi em 2020, 2019, aí eu pensei em pegar aqui e falar, poxa, estou com tanta vontade de escrever uma fanfic dos Cavaleiros do Zodíaco, estava com muita vontade, mas eu falei, não, deixa assim. Eu coloquei o X-Men A Missão, coloquei Street Fighter Uma Nova História, coloquei Skynet, coloquei as fanfics lá da Natalie Portman, da Gen Z. Aquilo ali é o material que eu coloquei, tá? Para servir de a história de Jinja, muito legal, tá? Ok? Eu coloquei o máximo de inscritos que eu podia, assim, para apresentar o meu trabalho de portfólio, tá? Ok? A história de Jinja é exclusivo, tá? Ok? Algum vagabundo andou, algum cocô mesmo, algum cagalhão, algum lixo mesmo que conviveu comigo no passado, com o cu piscando aí, dizendo que tem alguma coisa dentro, mó mentiroso, entendeu? Eu nem conheço esse vagabundo, né? Disse que aquilo que é meu é seu, eu nunca conheci esse vagabundo, tá? Ok? Então é isso daí, tá? E o Street Fighter Uma Nova História, vagabundos, tá? Da época que eu pratiquei arte, começaram a piscar o cu dizendo que tem coisa deles. É como se eu olhasse assim, não tem nada de vocês aqui, rapaz. E ainda dou porrada em vocês ainda se tiver que dar. Mete a mão naquilo que é meu só, mato vocês de pancada. Aqui, vagabundos lá da puta que pariu, com seus cus piscando aqui pra querer roubar aquilo que é meu. Tá? Então é isso daí, tá? Você apoia o meu trabalho, tá? Estão me roubando, entendeu? Estou sendo roubado mesmo. Vagabundos que nunca fizeram parte de nada que é meu. Aí vindo lá com os cus arreganhados, piscando para roubar aquilo que é meu, tá? E ainda criando assim um suspense assim, como se fosse verdade mesmo, um bando de vagabundos mesmo.